Olá, meus irmãos. O texto da nossa meditação de hoje é na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, que diz assim: Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Muitas pessoas têm muitas habilidades e dons. Essa é uma grande verdade. Pessoas que nós vemos assim, que têm grande habilidade na área musical, por exemplo, outros na área administrativa, outros na liderança, enfim, poderíamos aqui elencar vários tipos de habilidades que as pessoas têm. E também é muito comum que as pessoas se destaquem por suas habilidades. Então não é difícil, nós vermos grandes músicos, por exemplo, grandes administradores de empresa, como temos muitos nomes aí conhecidos, grandes líderes na história, do mundo, se destacaram por essa habilidade. E na igreja não é diferente. Na igreja também as pessoas têm muitas habilidades. Muitas pessoas conseguem falar muito bem. Não é à toa que nós temos visto, por exemplo, muitos pregadores, que alcançam aí grande número de sucesso, grande número de seguidores, pela sua habilidade em falar, na eloquência das palavras, no uso da Bíblia, conseguem pregar sermões bíblicos fiéis e juntamente com isso ainda com uma boa eloquência e naturalmente se destacam. Grandes músicos também que trabalham na igreja e se destacam, enfim, nós vemos isso com uma certa facilidade na igreja, não é incomum vermos isso. Porém, quando muitas dessas pessoas se destacam, elas não sabem lidar com isso e acabam se deixando levar, pelo sucesso que têm ou porque chamaram a atenção pelas suas habilidades e então pensam que são melhores do que as outras, começam a menosprezar os outros, ou então acham que são insubstituíveis, pensam que sem ela o trabalho não vai funcionar. Isso tanto fora da igreja como dentro da igreja também. Infelizmente essas coisas acontecem. E as pessoas acham que se elas não tiverem à frente ou participando, a coisa não vai dar certo. Tamanho seu ego fica inflado. Então o apóstolo Paulo ele escreve esse trecho que nós lemos aqui justamente para combater esse orgulho, para combater esse comportamento em nosso meio. Ele diz, aí, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Ou seja, Paulo deixa bem claro aqui o seguinte: qualquer habilidade, qualquer dom que você tenha, ele não é natural de você. Você não desenvolveu isso da sua própria capacidade. Na verdade, Paulo deixa claro que nós recebemos esse dom. E nós recebemos de Deus, obviamente. Então, se você se destaca numa determinada área da vida, ou se você é aquele tipo de pessoa que tem muitos dons, muitas habilidades e que consegue um destaque com isso, Paulo deixa bem claro aqui e diz, olha, você só sobressai porque você recebeu esses dons. E aí ele diz, quem te fez sobressair? A resposta óbvia aqui é Deus. Se nós temos habilidades e se nós nos destacamos por causa delas, é porque foi Deus quem nos deu. E Paulo deixa bem claro para nós, olha, você recebeu, o que é que você tem que você não tenha recebido? E isso serve para nos colocar no nosso lugar. Não importa a habilidade que você tenha, não importa o quão bom você seja em uma determinada área, você precisa entender que você só alcançou isso porque foi Deus quem te deu isso. É Deus quem nos dá as habilidades e nós temos que usá-las para a glória de Deus. E Paulo também ele escreve isso para despertar em nós a humildade. Nós temos que ser humildes. Na verdade, quando nós nos destacássemos em qualquer
área da vida, nós deveríamos lembrar que se assim conseguimos é porque Deus nos deu. E deveria então gerar em nós, primeiro, gratidão a Deus pela sua bondade, por sua misericórdia, porque é Ele quem nos dá, né, os dons, e também nos colocar no nosso lugar, nos humilharmos diante de Deus e dizer, rapaz, o que eu tenho é porque Deus me deu. Não foi porque eu desenvolvi isso naturalmente. Você pode até, entre aspas, né, a gente diz, nasceu com essa habilidade, de fato. Pode até ter nascido com a habilidade, mas foi Deus quem deu essa habilidade. Né? Porque Deus é quem cria a nós. Né? Nós não somos autônomos nem fruto do acaso, né? Mas Deus foi quem nos criou e Ele sabe exatamente, né, o que vai nos dar de habilidades e dons. E quando entramos para a igreja também isso não é diferente. A Bíblia diz que Deus dá dons ao seu povo, né? E o apóstolo Paulo mesmo, aqui no capítulo 12 dessa carta, nos diz que Deus distribui esses dons conforme a vontade dele e o querer dele. Ou seja, tudo que nós temos pertence a Deus. Então, na verdade, você não tem nada. Você não tem nada que você não tenha recebido. Então, que sejamos humildes, que venhamos a reconhecer que se algum destaque nós tivermos por nossas habilidades, foi porque Deus nos deu. Que possamos ser humildes e que usemos essas habilidades para a edificação da igreja, para glorificar o nome de Deus, tanto na igreja como na sociedade. Que nós não usemos os nossos dons para interesses próprios ou para ganhar algum tipo de vantagem sobre outros, mas que as nossas habilidades sejam exercidas para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a que possamos trabalhar para a glória dEle. Que o destaque que possamos ter recebido é para que o nome dEle seja ainda mais evidenciado e não o nosso. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.